Olá, meu nome é Rani Pon, sejam todos muito bem-vindos ao canal, onde eu estou fazendo o primeiro vídeo falando sobre minha história na dança. E minha história na dança que não sou de aqui do Brasil, mas sim de Cuba. Eu sou de Cuba, nasci e cresci lá. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha trajetória, como que eu comecei, como cheguei aqui ao estúdio Pulsar, que é onde eu dou aula atualmente. Muitos de vocês já me conhecem, são meus amigos, alunos, companheiros da arte, mas muitos de vocês, até os amigos mais próximos, não sabem de tudo que eu passei, seja coisas boas, seja as coisas não tão boas, até chegar até aqui. E é sobre essas histórias vindas de Cuba até o que eu vivi aqui no Brasil que eu quero trazer para esses vídeos que eu vou começar a partir de hoje. E tudo começou em Cuba. Lá na infância, eu comecei com ginástica rítmica. Sim, por incrível que pareça, eu fiz ginástica rítmica dos 6 anos aos 12, mais ou menos. Foi uma época sombria da minha vida, porque muita coisa estava acontecendo nessa época, muita coisa que vocês só vão ficar sabendo talvez mais na frente, porque eu vou tratar sobre isso na peça, que é o tempo que passou. Inclusive eu vou deixar por aqui na descrição o Instagram, onde vocês podem acompanhar as atualizações, datas, horários da peça. Mas resumindo, embora a ginástica foi uma época muito boa para mim, também foi uma época cheia de traumas. E não em si pela própria ginástica, mas sim por problemas que eu estava enfrentando por morar em Cuba e por passar por coisas que acontecem na vida das pessoas. Lamentavelmente são coisas que agora não cabem para o vídeo de hoje, mas que deixaram essa época um pouquinho traumática. Ainda em Cuba e ainda criança, eu teria que uns 14 anos mais ou menos, eu comecei na União Árabe de Cuba. União Árabe de Cuba é onde se encontram todas as embaixadas árabes e onde a gente faz encontros culturais. Nesses encontros culturais aconteciam danças temáticas, dependendo de cada país que estava sendo convidado, de cada evento. E nessas danças temáticas eu já comecei a me apresentar. Vou deixar por aqui algumas imagens dessa época da União Árabe de Cuba, onde eu aprendi muito e onde eu diria que ali foi o início de minha carreira como professor na dança. O tema dança do ventre também é um tema que eu deveria trazer sozinho, porque é um tema muito grande, de muitas coisas que aconteceram e uma diferença gigantesca de dar aula de dança do ventre em Cuba a dar aula de dança do ventre no Brasil, dar aula de dança do ventre no Tocantins, que foi onde eu vim morar pela primeira vez aqui no Brasil, e dar aula de dança do ventre no Rio de Janeiro. Esses três pontos foram totalmente diferentes uns dos outros, mas basicamente eu estive na dança do ventre desde os 14 mais ou menos até os 20, que foi quando eu vim pro Brasil, e aí eu me despedi dos meus colegas lá da dança, e chegando aqui, embora eu continuei, eu também conheci o polidense, então fiquei fazendo as duas coisas. Fiquei como professor de dança do ventre na Universidade Federal do Tocantins, que era onde eu estudava artes cênicas. Inclusive lá na Universidade Federal do Tocantins se fez o projeto de extensão universitária, onde eu fui a primeira pessoa que deu aula de dança do ventre naquele projeto, naquela faculdade. E é um projeto, gente, que mesmo não morando mais no Tocantins, ele se mantém até hoje. E graças a esse projeto aconteceu a primeira Noite Árabe de Tocantins, que foi feito no Teatro da Federal. Eu vou deixar imagens aqui também. Foi um projeto lindíssimo, onde todos os alunos se juntaram para a gente conseguir fazer esse festival, que eu diria que era um festival temático para ser uma noite árabe com início, meio e fim em questão coreográfica. Era como se o festival completo fosse uma gigantesca coreografia. Acho que esse foi mais ou menos o propósito, fazer uma linha que juntasse todas as coreografias, deixando o todo como um grande núcleo e não como coreografias isoladas. Mas eu não queria ficar morando no Tocantins o tempo inteiro, porque eu fazia artes cênicas, então assim que eu me formasse, eu queria vir para o Rio de Janeiro para tentar aqui mais oportunidades de trabalho em relação às artes cênicas. A gente sabe que lamentavelmente se valoriza muito mais e tem um mercado de trabalho muito maior estando aqui no Rio ou em São Paulo do que em outras regiões do Brasil. Isso é algo triste, mas é uma realidade e acaba que a gente, quanto artista, precisa achar o que for melhor. E me despedir dos meus alunos do Tocantins foi muito triste, eu sinto falta até hoje. De vez em quando eu me imagino numa outra vida paralela, onde eu continuo lá e eu continuo com aquele grupo gigantesco de alunos, todos comprometidos, querendo fazer que a dança do ventre crescesse muito na região. Mas quando eu saí do Tocantins aconteceu algo, e acho que esse foi o primeiro problema que eu enfrentei em relação à dança aqui no Brasil. Até porque nem tudo é bom mesmo, a gente enfrenta problemas na vida, mas é bom falar. Eu não mexia muito em redes sociais na época, por uma questão, eu acho que cultural também, por eu ter vindo de Cuba, onde era um país que não tinha rede social nenhuma. Tudo bem que foi muitos anos atrás, na época eu só usava mais YouTube, mas eu tinha zero costume disso de ter que divulgar o meu trabalho. Para mim, o meu trabalho se concretizava na sala de aula,
aula e no retorno que eu tinha dos alunos. E não necessariamente eu precisava postar o retorno que eu estava tendo, eu não precisava postar quem eu era na dança. Eu tinha que provar nada para ninguém, eu apenas tinha que provar que eu era um bom professor ali para os meus alunos. Mas chegou uma professora que tinha um canal do YouTube muito grande. Na época eu lembro que eu fiquei muito feliz porque eu acompanhava ela, inclusive eu assistia os vídeos dela e eu achava que era uma pessoa assim, que trabalhava com internet apenas e que nem dava tanta aula física mesmo, que ficava mais na parte da internet. Falei para os meus alunos, gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro, mas vocês não vão ficar sozinhos, vai vir uma pessoa que é inclusive uma pessoa muito conhecida e vai dar aula de dança aqui. Mas foi um pesadelo para mim e para muitos dos meus alunos. Entre as coisas que essa professora fez foi oferecer bolsas para alunos meus, sendo que eu já estava com data marcada para ir embora, mas ainda tinha o quê? 1 mês, 2 meses que eu iria ficar lá, até de fato poder sair do Tocantins, né? Porque ofereceu bolsas para alunos da Federal para estudarem lá, com várias propostas de tornar eles professores, eles ganharem dinheiro, com várias propostas de atrair mais alunos. Ela fez disso uma competição, como se de fato alguém estivesse competindo, quando na verdade eu estava saindo e eu estava feliz deles ficarem lá em boa companhia, supostamente. Duas coisas que completaram a problemática foi a primeira. Ela me chamou para uma reunião e eu fui. E nessa reunião, ela me perguntou, primeiro que quantos anos eu tinha, se eu era uma pessoa muito jovem para estar dando aula, porque ela parece ser idades a mais que eu, anos a mais, não sei, mas não faz diferença, é poucos anos também, porque talvez ela achou que eu aparentava ser mais jovem, mas eu não era. Eu conheço a dança do ventre desde criança, então assim, eu não era uma pessoa despreparada. Na época ela me perguntou se eu preferia ser artista ou ser professor. E, gente, eu falei, eu gosto de ser artista, eu gosto de me apresentar, mas eu também gosto de dar aula. Eu acho que as duas coisas não são coisas de tipo, você prefere isso ou aquilo. Você consegue facilmente fazer as duas coisas. Mas também eu não sabia me defender tanto, eu não tinha enfrentado tanto problema ainda na vida como eu enfrentei hoje. Hoje, se alguém me falar qualquer coisa, parece que eu já estou armado, eu já sei todas as respostas, mesmo que depois eu sente em posição fetal e chore. Mas na época, com toda a minha inocência, eu falei, eu adoro apresentar, eu adoro ser artista, também gosto de dar aula. Acho que os dois estão ali no mesmo nível, não saberia responder qual que eu gosto mais, se é que deveria gostar mais de um ou do outro. E ela me falou, olha, você poderia só se apresentar e deixar seus alunos comigo. Eu daria aula, você poderia ter aulas aqui de forma gratuita e sempre que tiver evento, você se apresentaria aqui. Aí eu falei, não, eu estou indo embora. Meus alunos, de qualquer forma, possivelmente fiquem com você, porque eu estou indo embora. Mas eu não me toquei de toda a intenção que tinha por trás daquelas falas que não eram nada positivas. E que, embora eu esteja resumindo aqui, fazendo um grande resumo, por muito tempo ficou me martelando na cabeça, tanto que aquilo não foi legal. Então veio a segunda coisa que ela fez, que foi convidar a gente para uma suposta noite árabe que aconteceria na casa dela. E nessa noite árabe, ela falou pra gente que o grupo da Federal poderia levar apresentações. Então eu iria dançar, mas 3 alunas minhas iriam dançar de forma bem clássica, ou seja, cada um usava um elemento, usaram bengalas, usaram veus, dançaram percussão. Pois bem, ela falou que a superfície seria um lugar duro e firme, mas era uma superfície de área onde tinha muita pedra, aquelas pedrinhas que a gente coloca nas áreas, aquelas pedrinhas brancas, e tinha um tapete por cima. Onde você pisava parecia dunas, parecia que você estava afundando. E meus alunos que montaram coreografias com veus, que tinha que fazer desplaçamentos e giros, acabaram que se embolaram no tapete, não conseguiram passar a coreografia, tiveram que improvisar. E ficou uma coreografia que parecia que não estavam bem preparados, quando na verdade todos tiveram que fazer improvisos. Quando ela fez uma dança com candelabro, ela estava equilibrando o candelabro na cabeça ou na espada, não me lembro bem, mas é um tipo de dança que você precisa ficar estático, mexendo o quadril, para aquilo não cair. Então ela não fazia desplaçamento nenhum no próprio evento, ela sabia a superfície, mas falou pra gente que a superfície seria outra. Todos os alunos daquele dia não tem aula com ela até hoje, todo mundo ficou muito triste com aquele convite. Acabou que ficou uma coisa muito competitiva e foi ali que eu tive o primeiro encontro com o que é a competição dentro da dança, uma coisa que eu nem sabia que existia, porque em Cuba a gente dançava no Centro Árabe, então a gente tava lá todo mundo para dançar para as embaixadas, para aprender e ter essa troca cultural. Não tinha por que ter alguém melhor do que alguém, na verdade eram pessoas sendo artistas, sendo felizes, e era isso que eu transmiti para os meus alunos da Federal. E quando a gente enfrentou essa realidade, a gente ficou muito triste, e não só eu, quanto todos os meus alunos. Se tiver alguém aqui assistindo, vai lembrar desse momento obscuro, que foi a minha saída do Tocantins para vir para o Rio de Janeiro.
E apesar de ser uma saída um pouco triste, meus alunos deixaram essas cartinhas fofas pra mim. Eu vou compartilhar alguns com vocês, eu vou compartilhar imagens de tudo que a gente construiu nessa época que a gente esteve na Federal do Tocantins, antes de chegar a outra professora. Depois, quando a gente saiu, a outra professora, como ela tinha muito dinheiro, acabou que ela fez várias matérias falando que ela teria sido a primeira pessoa a levar a dança do ventre para o Palmas Tocantins. É um mérito que eu realmente nunca quis, mas que a gente, quanto coletivo, quanto aluno, se sentiu bem invisibilizado por termos feito tantas coisas e da noite pro dia nada disso aconteceu, não tinha mais noite árabe, e apenas acontecessem os encontros que aquela professora tinha naquele local. E é uma pessoa que tem um canal muito grande, é muito conhecida, e como que isso acaba dando um poder a ela, de o que ela dizer obviamente sempre vai ser mais tido como verdade do que o que a gente, quanto coletivo, vivenciou, que foi um apagamento. Então esse vídeo daqui vai deixar esse apagamento meio que esquecido, e a gente vai postar aqui fotos e vamos relembrar como que foi a noite árabe. Eu vou colocar alguns trechos aqui das apresentações, se eu conseguir. Eu amo o coletivo Assa de Anjo, que foi o nome que a gente deu para o nosso grupo na primeira noite árabe do Tocantins. Esse foi o cartaz de divulgação do evento. Muitos alunos se tornaram professores hoje na aula, são pessoas que admiro muito. Muitos são meus amigos até hoje. Mas os perrengues não acabaram aí na dança do ventre, porque eu cheguei no Rio de Janeiro cheio de vontade da aula de dança do ventre, apresentar. Porém, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu entrei em contato com uma pessoa que eu acompanhava também, acompanhava no YouTube, uma pessoa que tem muitos anos na dança, é bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. E o primeiro que eu fiz quando eu cheguei aqui foi entrar em contato com essa pessoa e falar: olá, eu vim do Tocantins, eu sou professor de dança do ventre e eu gostaria de saber o que eu posso fazer aqui, onde que tem lugares que eu poderia ir, que eu quero dar aula. E aí aquela pessoa olhou assim pra mim, olhando, eu tava mandando mensagem, né? Mas ela me respondeu que: você tem YouTube? Você é conhecida dentro da dança? Qual é seu material? Aí eu falei: opa, acho que essa pergunta nem eu tinha me feito nunca. Acho que a falta de internet em Cuba me deixou num lugar de: o meu conteúdo é bom pelo que meus alunos dizem. E não porque necessariamente eu tô provando, mas estava chegando a era de postar tudo no Facebook, postar tudo no Instagram, postar tudo no YouTube. E isso era o currículo do professor de dança do ventre da época. Acredito que seja até hoje também, né? Então eu falei: olha, eu tenho uma carta de recomendação pela diretora da União Árabe de Cuba. Ele diz todos os anos que eu estive na União Árabe de Cuba, que eu dei aula. Inclusive foi uma carta de recomendação que a diretora me fez caso eu fosse para São Paulo, porque ela conhecia o pessoal da embaixada da União Árabe do Brasil em São Paulo. Falando isso pra ela, falando da minha trajetória em Tocantins, mesmo assim ela disse que isso não valia de nada, que basicamente eu precisava ser alguém que tivesse participado do mercado persa, que tivesse competido e ganhado, né, que tivesse um nome dentro da dança do ventre. Começou a me falar coisas e eu comecei a compreender como o fato de até ter uma roupa, uma determinada roupa de dança do ventre que seja original e que, enfim, tudo contava. Então todo esse mundo de se juntar, de costurar os próprios figurinos para apresentar, todo esse mundo que eu trazia de Cuba, de não ter condições e que se tornava algo mais pessoal entre os alunos, de se juntarem, costurarem as ideias, montarem as coreografias em conjunto, virou uma coisa muito chique, que era inatingível para mim. Aí ela me disse basicamente que não tinha chance para mim no momento, que eu tinha que construir o meu nome na dança do ventre para então chegar até ela e então talvez ter a chance de dar aula no estúdio onde ela era dona ou dava aula. Aí eu vou deixar em aberto. É um estúdio da Som Oeste do Rio de Janeiro, muito antigo, e essa foi a minha primeira experiência com a dança do ventre aqui no Rio de Janeiro, que casou com a minha última experiência no Tocantins. Então eu deixei a dança do ventre de lado. Foi uma época muito ruim pra mim, porque eu fiquei bem triste em saber que eu tinha que abandonar algo que eu fazia durante a vida toda. E não foi um abandono à toa, foi um abandono de frustração mesmo, de saber que eu estava num médio que não era mais o médio que eu gostava. Eu só voltei da aula de dança do ventre alguns anos depois, no próprio estúdio onde eu praticava polidense. Atualmente eu dou aula de dança do ventre aqui no meu estúdio, no Pulsar. Continuo trazendo essa parte cultural, essa parte artística, como de fato a gente aprende quando a gente está num país onde aquela cultura faz mais parte, onde a gente dança de forma mais descontraída, onde a gente dança talvez desde criança, aprendendo com nossas mães, nossos avós. E eu tento trazer muito isso para os meus alunos, para se divertirem ao mesmo tempo que vão aprendendo, e não que se torne uma coisa comercial, onde eles têm que pagar
muito para ter uma determinada roupa ou para se apresentar, onde eles consigam entender que eles podem fazer a roupa, que eles podem ter liberdade na hora de ouvir a música e dançar e se entregar àquela melodia que eles estão escutando. Então hoje eu estou retomando e passando por cima daquele sufoco tudo que foi essa experiência com a dança do ventre. No Tocantins, como eu tinha comentado, antes de eu vir para o Rio de Janeiro, comecei no polidense, e é sobre o polidense que eu vou falar no próximo vídeo, sobre como que foi minha trajetória, como que foi o começo, o estúdio onde eu tive aula lá no Tocantins no início, e como foi ter vindo para o Rio de Janeiro, como que foi enfrentar delícias e perrengues de ser uma pessoa que pratica polidense aqui no Rio. E sobretudo, eu falo perrengues, mas problemáticas muito sérias que eu enfrentei e que me afetaram até hoje, até o ponto de decidir, vou fazer esse quadro no meu canal contando sobre minha história e minha trajetória de forma talvez um pouco resumida. Vou falar sobre as modalidades que eu dou aula e sobre tudo que eu passei, porque é aquilo. Se eu tivesse escutado, se outras pessoas expõem as coisas pelas que passam e a gente fosse uma comunidade de poder contar o que estamos pensando, passando, talvez a gente aprendesse um com os outros e conseguisse se ajudar mais. Eu me senti muito sozinho na questão de polidense e é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, apesar de também ter me encontrado finalmente numa modalidade que eu amo e que eu pretendo fazer pelo resto da vida. E a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e me comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda maluca na dança do ventre. Vou estar respondendo nos comentários. Fique de olho porque no próximo vídeo eu vou falar sobre polidense. E a realidade do polidense é muito mais obscura do que tudo que eu passei na dança do ventre. Então quando eu achei que a dança do ventre tinha sido o ápice da problemática que eu poderia ter tido dentro da dança, dentro da arte, aí me veio o polidense, né, com uma lapada muito mais forte. Um beijo grande e até o próximo vídeo.